Introdução da carta aos Hebreus. Autoria. A questão da autoria da carta constitui um dos temas mais debatidos em toda a literatura do Novo Testamento. Diferentemente da maioria das cartas do Novo Testamento, a carta aos Hebreus não identifica explicitamente seu autor. A ausência de uma saudação inicial típica das cartas paulinas e a falta de qualquer autodeclaração do escritor contribuíram para que, desde os primeiros séculos da Igreja, surgissem diferentes hipóteses acerca de sua origem. Embora a tradição oriental tenha frequentemente associado a obra ao apóstolo Paulo, essa identificação nunca alcançou consenso universal. A incerteza sobre a autoria já era reconhecida na antiguidade, sendo famosa a declaração de Orígenes de que somente Deus sabe quem escreveu a carta. Durante os primeiros séculos, diversas propostas foram apresentadas. Em algumas regiões da Igreja Antiga, especialmente no Oriente, a autoria paulina foi amplamente aceita. Essa posição era favorecida pela profundidade teológica da obra e pela afinidade de alguns de seus temas com o pensamento paulino. No Ocidente, muitos líderes cristãos manifestaram reservas quanto a essa identificação. Diferenças significativas de estilo, vocabulário e estrutura literária tornavam difícil atribuir a carta diretamente ao apóstolo Paulo. Ao contrário das cartas paulinas, a carta aos Hebreus apresenta um grego extremamente refinado e elaborado, considerado um dos mais sofisticados de todo o Novo Testamento. Ao longo da história, outros nomes foram sugeridos como possíveis autores. Entre eles, Barnabé, Apolo, Lucas, Silvano e até mesmo Priscila. Entre essas hipóteses, a de Apolo tem recebido atenção especial devido à sua formação judaica. Sua habilidade retórica e seu conhecimento profundo das Escrituras do Antigo Testamento. Apesar disso, nenhuma teoria conseguiu apresentar provas conclusivas. Consequentemente, a posição predominante entre os estudiosos contemporâneos é reconhecer que a identidade do autor permanece desconhecida. Embora sua profunda formação cristã e seu extraordinário domínio das Escrituras sejam evidentes ao longo de toda a obra. Data de composição. A data de composição da carta é outro tema amplamente discutido pelos estudiosos. A maioria das propostas situa a redação entre os anos 60 a 90. Embora exista considerável diversidade de opiniões dentro desse intervalo, um dos elementos mais importantes para a datação é sua relação com o sistema sacrificial do templo judaico. O autor descreve detalhadamente os sacerdotes, os sacrifícios e os rituais do culto levítico, frequentemente utilizando um tempo presente. Essa observação levou muitos estudiosos a sugerir que o Templo de Jerusalém ainda estava em funcionamento quando a carta foi escrita. Se essa interpretação estiver correta, a carta teria sido composta, então, antes do ano 70, data da destruição
de Jerusalém e do templo pelas tropas romanas. Muitos estudiosos argumentam que, caso a destruição do templo já tivesse ocorrido, o autor certamente teria utilizado esse evento como poderosa evidência em favor de sua argumentação acerca da vida passageira do sistema levítico. O silêncio sobre um acontecimento tão significativo é frequentemente considerado um forte argumento para uma data anterior ao ano 70. Por outro lado, alguns estudiosos defendem uma data posterior, situando a composição entre os anos 70 a 90. Eles argumentam que o uso do tempo presente pode ser apenas um recurso literário e que a ausência de referência explícita à destruição do templo não constitui prova definitiva. Certas passagens parecem refletir uma comunidade cristã já estabelecida há bastante tempo, enfrentando desafios relacionados ao desgaste espiritual e à segunda geração de crentes. Apesar dessas discussões, uma data entre os anos 64 a 69 continua sendo amplamente considerada uma das hipóteses mais plausíveis. Os destinatários da carta. A identidade dos destinatários da carta permanece em certo grau de incerteza. O título tradicional aos Hebreus não faz parte do texto original e foi acrescentado posteriormente pela tradição cristã. O conteúdo da obra sugere fortemente que seus leitores possuíam profundo conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, do sistema sacrificial judaico e das instituições religiosas de Israel. A argumentação do autor pressupõe familiaridade com personagens como Abraão, Moisés, Arão. A maioria dos estudiosos entendem que os destinatários eram cristãos de origem judaica ou comunidades fortemente influenciadas pela tradição judaica. Eles haviam professado a fé em Cristo, mas enfrentavam pressões que os levavam a considerar um retorno às antigas práticas religiosas. O autor demonstra preocupação com o risco da apostasia e procura converter seus leitores de que Jesus representa o cumprimento definitivo de tudo aquilo que o Antigo Testamento apenas prefigurava. O argumento central da carta consiste em demonstrar a superioridade absoluta de Jesus sobre todas as instituições antigas. Diversas localidades foram propostas como possível destino da carta. Entre elas destacam-se Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma. A menção aos da Itália, no capítulo 13, é frequentemente utilizada nos debates sobre essa questão. Embora nenhuma hipótese tenha alcançado consenso, muitos estudiosos consideram plausível que os destinatários fossem cristãos, judeus, vivendo em Roma ou em alguma outra importante comunidade do mundo mediterrâneo. O propósito da carta. O principal propósito da carta é demonstrar a supremacia e a suficiência absoluta de Jesus. O autor procura convencer seus leitores de que tudo aquilo que Deus havia revelado anteriormente, por meio da aliança antiga, encontra seu cumprimento pleno e definitivo na pessoa e na obra de Jesus. Jesus é apresentado como superior aos profetas,
aos anjos, a Moisés e ao sacerdócio levítico. Essa demonstração da superioridade de Jesus constitui o eixo central de toda a argumentação da carta. Outro propósito fundamental consiste em exortar os crentes à perseverança. A comunidade destinatária enfrentava dificuldades, perseguições e tentações que ameaçavam sua fidelidade ao Evangelho. O autor reconhece o sofrimento de seus leitores, mas insiste que abandonar Jesus seria um erro trágico. Ao longo da carta, diversas advertências solenes são apresentadas contra o perigo da apostasia. Essas exortações não têm apenas caráter doutrinário, mas também pastoral, buscando fortalecer a fé dos crentes em meio às adversidades. A carta também procura fornecer uma interpretação cristológica das Escrituras do Antigo Testamento. O autor demonstra que as instituições cerimoniais e personagens da Antiga Aliança apontavam para realidades maiores, que seriam plenamente reveladas em Jesus. Dessa forma, a carta aos Hebreus serve como uma ponte teológica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, oferecendo uma das mais profundas reflexões bíblicas sobre a continuidade e o cumprimento da revelação divina na história da redenção. O contexto histórico. O contexto histórico da carta está relacionado às tensões enfrentadas pelas primeiras comunidades cristãs durante o primeiro século. O cristianismo ainda mantinha fortes conexões com o judaísmo, mas ao mesmo tempo desenvolvia uma identidade própria centrada na pessoa de Cristo. Essa transição gerava conflitos tanto internos quanto externos, especialmente para os cristãos de origem judaica que precisavam redefinir sua relação com as instituições religiosas tradicionais. A perseguição constitui um elemento importante desse contexto. Embora os destinatários ainda não tivessem enfrentado martírio em larga escala, havia experimentado hostilidade, perdas materiais e exclusão social por causa de sua fé. O autor relembra momentos anteriores de sofrimento e encoraja os leitores a permanecerem firmes. A pressão social e religiosa criava forte tentação para retornar ao judaísmo tradicional. Além disso, a iminente crise envolvendo Jerusalém e o templo pode ter influenciado o cenário da carta. O período que antecedeu a destruição da cidade foi marcado por crescente instabilidade política e religiosa na Palestina. Nesse ambiente de incerteza, a mensagem da carta aos Hebreus enfatiza que a verdadeira esperança dos crentes não está ligada a instituições terrenas, mas ao sacerdócio eterno de Jesus e ao reino celestial que jamais será abalado. A estrutura literária. A estrutura literária da carta distingue-se significativamente das cartas tradicionais do Novo Testamento. Muitos estudiosos a descrevem como um sermão escrito ou uma homilia teológica. A obra combina exposição doutrinária profunda com exortações pastorais vigorosas, criando uma composição cuidadosamente elaborada que alterna ensino e aplicação prática. Os primeiros capítulos apresentam a superioridade de Jesus sobre os profetas, os anjos e Moisés. Em seguida, o autor desenvolve longas reflexões sobre o sacerdócio de Jesus,
segundo a ordem de Melquisedeque. Essa seção central constitui o núcleo teológico da carta e oferece uma das mais detalhadas explicações do Novo Testamento sobre a obra sacerdotal de Jesus. Os capítulos finais enfatizam a fé perseverante e a vida prática dos crentes. O famoso capítulo 11 apresenta uma galeria de heróis da fé do Antigo Testamento, demonstrando que a confiança em Deus sempre foi a marca distintiva de seu povo. A carta conclui com exortações éticas, instruções comunitárias e bênçãos finais, integrando doutrina e prática de maneira harmoniosa. A teologia da carta. A teologia da carta aos Hebreus é profundamente cristocêntrica. Cristo é apresentado como a revelação suprema de Deus, o Filho eterno por meio de quem todas as coisas foram criadas e sustentadas. Sua superioridade permeia toda a carta e constitui a base para cada argumento desenvolvido pelo autor. Outro tema central é o sacerdócio de Jesus. A carta aos Hebreus apresenta Jesus como o sumo sacerdote perfeito que oferece não o sangue de animais, mas a si mesmo como sacrifício definitivo pelos pecados. A carta também enfatiza a perseverança da fé. A salvação é apresentada como realidade que exige fidelidade contínua e confiança constante em Deus. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas da carta envolve a questão de sua autoria. A ausência de identificação explícita do autor continua gerando debates acadêmicos e impede conclusões definitivas. As diversas hipóteses propostas ao longo da história demonstram a complexidade do problema e a escassez de evidências conclusivas. Outra dificuldade importante refere-se às passagens de advertências contra a apostasia. Textos como o capítulo 6, versículos 4 a 6, capítulo 10, versículos 26 a 31, têm sido amplamente debatidos em diferentes tradições teológicas. A questão central consiste em determinar se essas advertências descrevem a possibilidade real de perda de salvação ou se devem ser compreendidas de outra forma dentro da teologia da perseverança dos santos. Também existem discussões relacionadas à interpretação do sacerdócio de Melquisedeque e a relação entre a antiga e a nova aliança.